Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é quase como um mapa para entender a complexidade que é ser gente, a interseccionalidade. E olha, é bem mais do que só uma palavra que está na moda, viu? É uma ferramenta de verdade para a gente entender todas as camadas que formam quem a gente é. Vamos descobrir como isso funciona na prática? Sabe aquela sensação de estar numa encruzilhada? Quando parece que partes diferentes da nossa identidade estão puxando para lados opostos? Pois é, essa é uma experiência que, na verdade, é muito comum. É uma tensão interna que muita gente conhece bem de perto. E essa tensão toda tem até nome. Os sociólogos chamam de ferida interseccional. É basicamente a dor que surge quando nossas várias identidades entram em conflito, sabe? Especialmente dentro de movimentos sociais e políticos. E é justamente essa ferida que muitas vezes explica por que é tão difícil construir e manter alianças. Ela aparece bem ali, nos pontos de atrito entre as diferentes experiências de opressão e privilégio que cada pessoa carrega. O que é genial nessa citação é como ela pega o dilema no ponto. É aquele momento em que alguém é visto só pelo seu privilégio em uma área e isso apaga completamente a dor que essa mesma pessoa sente por outra parte da sua identidade. É claro que isso gera ressentimento e acaba quebrando a solidariedade. E isso não é só teoria, acontece o tempo todo. Pensa, por exemplo, em trabalhadores de baixa renda que não se sentem representados por um feminismo focado em classes mais altas. Ou então, em mulheres migrantes que sentem que suas lutas específicas são ignoradas pelo feminismo local. São as feridas interseccionais em ação, sabe? Elas vão minando a chance de união. Para a gente entender como curar essas feridas, talvez a gente precise de uma metáfora melhor. A ideia original de interseção foi um ponto de partida incrível, mas a realidade é bem mais complexa do que só umas ruas que se cruzam. A jurista Kimberly Crenshaw foi quem criou o termo e foi para explicar um caso real. Um grupo de mulheres negras processou a General Motors por discriminação e perdeu. Sabe por quê? Porque a empresa simplesmente mostrou que contratava pessoas negras, no caso homens, e também contratava mulheres, no caso brancas. A experiência única de ser uma mulher negra não era reconhecida pela lei. Elas estavam bem ali, na interseção, e por isso o problema delas se tornava invisível. E aqui a gente chega no pulo do gato. A metáfora da encruzilhada meio que trata raça e gênero como coisas separadas que de vez em quando se encontram. Mas será que dá mesmo pra gente separar essas partes de quem a gente é? É a partir daqui que a gente vai explorar uma nova forma de pensar sobre isso. Que tal pensar em outra metáfora? Pensa numa maçã. Ela tem cor, tem tamanho, tem sabor, tem textura. Não dá pra separar o sabor da cor ou a cor do tamanho. Então, do mesmo jeito, nossas categorias sociais, gênero, raça, classe, não são ingredientes que a gente soma. Elas são, na verdade, propriedades inseparáveis de quem a gente é, e isso ilustra perfeitamente como o privilégio funciona. O valor de uma maçã no mercado não é a soma das partes dela, mas a combinação específica que elas formam. Uma maçã que é grande e vermelha pode ser mais valorizada que uma pequena e vermelha. Com a gente é a mesma coisa. É a culminação única das nossas identidades que determina as vantagens e desvantagens que a gente enfrenta. Mas a análise não para por aí, não. Não é só sobre a combinação das identidades, mas também sobre onde essa combinação existe. O contexto, o lugar geográfico e social é a peça que faltava nesse quebra-cabeça. A experiência da autora da fonte que usamos é um exemplo perfeito. Em Barcelona, ela era vista como branca, falante natiza, parte da cultura dominante. Mas quando ela se mudou para um país de língua inglesa, de repente ela passou a ser vista como latina ou árabe. A língua dela virou uma barreira, a origem uma desvantagem. Eram as mesmas propriedades da maçã, sabe? Mas no mercado diferente, com um valor completamente novo. E essa experiência também tem nome, espaço paradoxal. É um conceito da geógrafa Gillian Rose que descreve essa sensação de estar dentro e fora ao mesmo tempo, no centro e na margem, tudo junto. É a vivência dessas contradições. Tá, tudo isso é bem fascinante. Mas como a gente pode aplicar essas ideias no dia a dia? Pois existe uma ferramenta bem prática para isso: o mapa de relevo. Ele ajuda a gente a visualizar nossa própria topografia de privilégios e opressões. O processo é bem intuitivo, na verdade. Primeiro, se faz uma lista dos espaços importantes da vida. Depois, em cada um desses lugares, a reflexão é sobre os eixos da identidade: gênero, raça, classe. Como eles fazem com que a pessoa se sinta? Ali tem uma sensação de bem-estar, de pertencimento, ou é mais de mal-estar, desconforto, exclusão?
Conforme se vai conectando esses pontos, um mapa pessoal único começa a aparecer. E o resultado pode ser bem surpreendente. No mapa de uma participante chamada Laila, por exemplo, apareceu um padrão em forma de X. Os lugares onde ela se sentia oprimida pelo gênero eram justamente aqueles onde sentia um alívio por sua classe social, e o contrário também era verdade. Isso mostra que as experiências não se somam de um jeito simples, elas interagem de formas super complexas e às vezes até contraditórias. Então, qual é o objetivo disso tudo? Mapear nossas experiências não é para criar mais divisões. Muito pelo contrário. A ideia é que seja uma ferramenta para construir empatia e, no fim das contas, solidariedade. E este é um ponto crucial. A interseccionalidade não pode virar uma Olimpíada da opressão, sabe? Aquela competição para ver quem sofre mais. Quando isso acontece, a gente perde totalmente o foco do que realmente importa, entender as complexidades uns dos outros para construir movimentos mais fortes e mais inclusivos. Então, para a gente resumir o que vimos até aqui, primeiro, nossas identidades são mais como uma maçã inteira do que estradas que se cruzam. Segundo, o contexto é tudo. O lugar onde a gente está define como essas identidades são vistas. Isso significa que todo mundo vive uma mistura única de vantagens e desvantagens. E, talvez o mais importante, entender isso não é para a gente competir, mas sim para gerar empatia. E fica aqui uma reflexão final, né? Imagina se cada pessoa dedicasse um tempo para entender a topografia complexa da própria vida e usasse essa autoconsciência para ler os mapas dos outros com mais generosidade, com mais curiosidade. Que tipo de pontes a gente não conseguiria construir? Que mundo mais justo a gente seria capaz de imaginar, juntos?